Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, pela terceira vez, tentando fazer esse vídeo. Aqui está o pastor, aonde nós vamos estar falando do pequeno estudo, né, como eu estava dizendo no vídeo anterior, do profeta Jonas, os profetas menores. Quero pedir perdão para os irmãos que estavam me assistindo aí, é que por duas vezes ligaram para mim, né? Aí ligaram para mim e eu tive que atender. Casa de pastor é que nem eu falei para vocês, né? Não é fácil não, mas estamos aí para fazer a obra do Senhor. Então vamos voltar desde o zero de novo, desde o começo. Nós vamos dar uma pincelada do estudo, né? Porque, que nem eu sempre falo, se você quiser aprender mais profundo, né, um pouquinho mais, venha frequentar conosco o curso do IBAD, que fica ali na rua Serra Dourada 768, bairro Periolo, Assembleia de Deus, Vida Nova, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Amém? Então vamos lá. O profeta Jonas, quem foi o profeta Jonas? O que ele fez? Quem ele era? O que aconteceu? A gente vê muitas pessoas pregando sobre Jonas, alguns erros, né? Que as pessoas falam ali porque vê versículos e acham que é aquilo e acabam falando, mas hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Amém? Então vamos começar então pelo capítulo 1 do livro do profeta Jonas, que diz assim: a palavra de Adonai veio a Yorná, o filho de Amitai: prepare-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie a ela que sua impiedade chamou minha atenção. No entanto, Yorná, que é Jonas, a fim de sair da presença de Adonai, preparou-se para fugir para Tarsis. Ele desceu até Iafo. Iafo é o porto de Jope. Encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem, entrou a bordo e, desejando viajar com eles a Tarsis e fugir da presença de Adonai. Então nós vamos ver o porquê que Jonas queria fugir da presença de Deus e o porquê que ele não queria ir profetizar para a cidade de Nínive. Bom, Nínive era a capital da Síria, né? A Síria, uma época eles estavam ascendendo muito, né? Estavam crescendo demais, depois teve a sua queda. Nessa época aí a gente vai ver que o profeta Jonas, ele era contemporâneo do profeta Isaías. Isaías estava profetizando lá em Judá, porque foi bem no reinado do rei Uzias. O rei Uzias estava no reinado de Judá e Jeroboão II estava no reino do norte lá em Israel. Nós falamos sobre o Jeroboão II e qual eram os profetas que estavam ali também contemporâneos de Jonas. Lá estavam também Oséias, Amós, no seu final do seu ministério, Amós, depois veio o profeta Oséias profetizando após de Amós, e Miqueias, o profeta Miqueias também, ele profetizou tudo na mesma época, né? Então eles estavam ali, praticamente eles devem ter se conhecido, e Deus usou cada um deles de uma forma diferente para profetizar para o seu povo. A gente vai ver o contraste, né? O contraste sobre o livro de Jonas, porque eu acho tão interessante, porque nós vimos anterior, né, o profeta Obadias, ele foi enviado por Deus para profetizar, mas não profetizando contra Israel, né? Foi a sua profecia nos seus livros, foi falado então sobre os edomitas, né, contra o povo de Edom, o juízo de Deus sobre eles, porque os edomitas se prevaleciam do povo de Israel, que praticamente eram nação irmãs, como foi falado no vídeo passado. Nós vamos ver, como eu falei, o profeta Amós também, que ele foi profetizar em Israel, e lá o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus enviou o seu profeta para que fosse profetizar lá, para que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor. Então o povo proibiu de ele voltar em Israel e praticamente expulsou da cidade de Israel, não permitindo que ele subisse mais para profetizar. Então eu acho um contraste, porque o povo de Deus expulsou o profeta. Aí a gente vai ver o povo de Nínive, que era um povo perverso, um povo terrível, né? A cidade de Nínive ficava praticamente mais ou menos de 2 a 3 meses de uma caminhada a pé, né? Da onde Jonas morava, porque Jonas ele morava num vilarejo de mais ou menos 3 quilômetros de Nazaré, né? Ele era filho de Amitai, e ali a gente não se sabe se ele frequentou a escola de profetas. A única coisa que a história deixa, mas deixa um ponto de interrogação, que ele foi foi usado, né, espiritualmente ali na sua cidade, na cidade de Israel, mas não sabe se isso daí foi depois, né, do que aconteceu em Nínive ou foi antes.
Também há muitas dúvidas, né? Porque alguns teólogos, alguns historiadores, eles dizem que Jonas pode ter sido o filho da viúva de Serepta. Lembra da viúva de Serepta? Que Elias ficou na sua casa quando houve fome em Israel, na época do rei Acabe, de Jezebel. Aí nós vemos lá que ele ficou lá, o filho da viúva veio a morrer. Então ele ora, a criança vem ressuscitar. Então dizem que essa criança era Jonas. Mas é claro, meus irmãos, que a gente não pode afirmar isso 100% para vocês, porque infelizmente muitos pergaminhos, muitos talmudes foram perdidos no decorrer da história. Alguns foram queimados por causa das guerras, né? A gente vê a grande biblioteca lá na cidade de Alexandria, que infelizmente houve uma guerra civil ali entre os que se diziam cristãos, e a biblioteca de Alexandria foi queimada com vários documentos e pergaminhos. E também no ano 70, né? A gente vê no ano 70 também que quando Roma destruiu Jerusalém, botou fogo na cidade, muitos pergaminhos foram roubados pelos romanos, outros destruídos. Então nós não sabemos a veracidade, se realmente ele é filho da viúva de Serepta. Mas o que chama atenção e o que interessa para nós na história é o que aconteceu ali na vida de Jonas, que foi envolvido por sobrenatural e milagres e misericórdia e perdão. Amém? Então nós vemos no capítulo 1 que Deus então faz uma chamada para Jonas, para que Jonas fosse para a cidade de Nínive profetizar para eles ali, que era a capital da Síria, que dentro de 40 dias Nínive seria destruído. A cidade ficava então a oeste da onde ele estava. Jonas, ele desce então no porto de Jope e compra passagem para Tarsis. Tarsis hoje é a atual Espanha. Então ele pega a embarcação junto com aquelas pessoas e embarca para sentido nordeste. Em vez de ele ir para o oeste, ele foi sentido nordeste. Foi totalmente ao contrário, distante da onde que Deus tinha mandado ele ir, achando ele que estava fugindo da presença de Deus e da sua obrigação com Deus. E é o que eu sempre falo, né, irmãos? Não tem como você se esconder de Deus, não tem como você fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, né? Os seus olhos, se você for para a profundeza dos mares, lá está o Senhor. Você subiu mais alto das nuvens, lá está o Senhor. Então a gente vê. Então nós temos que reconhecer que nós somos falhos, dependentes de Deus e fazer a sua vontade conforme Ele quer, para que tudo venha bem na nossa vida. Não fazer como Jonas achando que estava fugindo da presença do Senhor. Então ele foge, ele pega uma embarcação sentido a Tarsis. E quando ele vai sentido a Tarsis, a gente vê então que Jonas, ele pega e vai dormir. Vai dormir ali e não está nem aí. De repente, a Bíblia diz que sobrevém uma grande tempestade. Sobrevém uma grande tempestade sobre o mar, né? E o interessante é que ali as pessoas ficaram apavoradas porque eles viram que aquela tempestade não era normal, não era uma tempestade comum como eles viam no seu dia a dia. Os marinheiros que eram acostumados a enfrentar grandes mares, né, grandes temporais, mas eles viram que aquele ali era diferente, tinha uma causa, alguma coisa estava acontecendo. Eles começaram a jogar suas mercadorias nas águas para que o navio não afundasse, né, e mesmo assim a tempestade piorando e piorando. Então cada um começou a pedir para o seu Deus, com letra minúscula, né? E provavelmente eu creio que ali muitos que estavam ali eram os fenícios, né? Então, e os fenícios adoravam Astarode, né? Alguns adoravam Dagon, né? Moloque, esses deuses com letra minúscula que não resolveram nada, né? E começaram a apelar cada um para o seu Deus, mas eles viram que não adiantava nada. E de repente, então, eles descem e vê Jonas dormindo no meio daquela tempestade. Jonas estava dormindo na embarcação. Aí nós vemos que então eles despertam Jonas e falam: você não está vendo a tempestade? Você não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos quase afundando, né? Nós vamos morrer e você dormir no calmo. Aí ele conta, aí Jonas então, ele conta a sua história, o porquê daquilo. Aí eles lançaram sorte, né? Para ver realmente quem era o culpado. E a sorte, a Bíblia diz, que caiu sobre Jonas. E Jonas confessou. Então Jonas falou: olha, que Deus mandou ir para Nínive, eu tinha que profetizar lá e eu fugi da presença de Deus.
Era para mim ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis. Então tem uma solução que vocês podem fazer: me atirem no mar. Se vocês me atirarem no mar, a tempestade vai se acalmar. O culpado sou eu, né? O errado sou eu. Aí é claro que conforme ele contou a história, aqueles homens temeram, porque o que passou na mente deles: mas se a gente jogar esse homem, se Deus pesar a mão sobre nós, se só pelo que ele falou aí, né, sobreveio essa tempestade que não é natural, né, essa tempestade é assustadora, a gente está com medo e a gente somos acostumados a lidar com tempestade nos mares, e se nós jogarmos ele para fora e esse Deus dele aí pesar a mão sobre nós? E é claro que ficou, acho que um comentando com o outro, porque não foi de uma hora para outra que pegaram ele e jogaram no mar, né? Começaram a discutir, tentar achar uma outra solução, mas aí Jonas fala assim: não, vocês têm que me atirar no mar, pode me atirar. Então o que eu acho interessante, que aqueles homens, eles temeram tanto a Deus, que eles então fizeram uma oração, levantaram Jonas como se fosse um sacrifício, levantaram Jonas no alto e oraram a Deus para que Deus não pesasse a mão sobre eles, que eles estariam inocentes, né, do sangue de Jonas, que eles estavam fazendo aquilo porque foi Jonas que ordenou. Falou: ó Senhor, agora nós cremos em Ti, agora nós cremos no Teu poder e nós vamos lançar esse homem nos mares, mas não sobrevenha a culpa sobre nós, porque é Ele que está nos pedindo. Então eles pegaram e lançaram Jonas no mar. Quando eles lançaram Jonas no mar, Deus sabia que Jonas poderia morrer afogado ali. Então ele providenciou um grande peixe. Aí nós vamos entrar num ponto que a gente vê que muitos pregadores erram nas suas pregações, afirmando que o grande peixe era uma baleia. E na verdade, o grande peixe não era uma baleia. Por que não era uma baleia? Porque os mares que eles estavam ali, indo para Tarsis, que é os mares espanhóis, não tem baleia ali naquele lugar aonde eles estavam. Não tem. O único peixe grande que tem ali, um peixe enorme, é o peixe Canis carcharus, né? Esse Canis carcharus, ele tem, ou carchurus, né? Carcharus ou carchurus, ele tem mais ou menos 10 metros de comprimento. E ele não mastiga sua vítima. Ele é conhecido como tubarão-cão ou cão-tubarão. Então ele não mastiga a sua vítima, ele engole inteiro. E ele é capaz de engolir um animal, né? Muito menos um homem. Ele é enorme. Esse tubarão-cão é chamado de carcharus, né? Esses tubarões têm nos mares espanhóis. Então provavelmente foi um deles que engoliu Jonas quando ele caiu nas águas. E o interessante é que quando Jonas caiu nas águas, parou a tempestade. Se acalmou a tempestade, o vento, tudo. E aqueles homens que ali estavam, então eles ofereceram sacrifício, ou seja, eles prestaram um culto ao Deus de Jonas. Você vê o contraste, começou um contraste aí. Às vezes a gente vê os homens de Deus rejeitando as profecias do Senhor. Às vezes a gente vê os homens de Deus rejeitando a palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada no seu coração. Muitas vezes a pessoa quer falar: Deus está falando que vai te dar um carro, Deus está falando que vai te dar uma casa, Deus está falando que vai te abençoar. Mas quando é para repreender, ou chamar atenção, ou fazer uma cobrança, aí a pessoa já se revolta, fala que não é de Deus e excomunga, né? Então muitas vezes acontece isso. E aqui a gente vê os fenícios, provavelmente os fenícios que estavam naquela embarcação, homens que criam em Star, em Astarote, em Moloque, em Dagon, esses deuses que não fazem nada com letra minúscula. De repente, com a situação que eles vêem ali, eles creem, toda a tripulação. A palavra do Senhor fala que toda a tripulação se converteram ao Deus de Jonas, ao Deus de Israel, e prestaram um culto, ofereceram sacrifícios ao Deus de Jonas quando a tempestade cessou. Você viu, né? Pessoas que não têm nada a ver,
pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca viram milagre, talvez nunca ouviram milagre, falar de milagre, e naquela situação creram. E hoje tem muitas pessoas que vê tanta coisa, sabe de tanta coisa, conhece tanta coisa, já viu Deus fazer tanta coisa, mas o coração é que nem pedra, né? Não acredita, não crê e é teimoso, né? Passa por grandes tempestades, mas não muda, né? Então Jonas, ele foi atirado no mar. Então esse grande peixe, que não é uma baleia, não é baleia, irmãos. Eu sei que muitas pessoas, muitas crianças cresceram, né, com as historinhas de baleia. Não é baleia, né? É o tubarão-cão que tem nos mares espanhol, lá em Tarsis, de aproximadamente 10 metros. Tem alguns que tem o tamanho de uma carreta, né? É enorme esse tubarão e ele não mastiga a vítima, ele engole a vítima inteira. A gente viu alguns casos que teve, acho que em 1848, 1841, em 1900 também, 30 alguma coisa, de 2 homens que foram engolidos. Um ficou 12 horas dentro do ventre, esse sim ficou de uma baleia, né? E o outro ficou 24 horas. Os 2 foram encontrados vivos, os 2. Só que quando tiraram eles estavam sem nenhum pelo no corpo. Seu cabelo tinha caído, a sobrancelha, a barba, eles não tinham cabelo nenhum no corpo. O seu olho amarelou, a sua pele ficou amarelada, os 2. E depois de um certo tempo eles vieram a falecer, né? Tiveram uma vida curta. Então eles morreram depois. Mas o máximo que um homem chegou, né, historicamente, coisa real, né? Não que Jonas não foi real, Jonas foi real, mas que as pessoas podem pesquisar na história, foi esses 2 homens, e o máximo que ficou foi 24 horas dentro do ventre de um peixe, né? Agora imagine Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe, né? Interessante que o próprio Senhor Jesus, a gente vê que a história de Jonas, porque assim, tem alguns historiadores, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Alguns historiadores falam que isso é uma parábola, que o livro de Jonas foi uma metáfora, né, foi uma palavra usada. Não, foi história verídica. Tanto é que o próprio Senhor Jesus confirma isso no Novo Testamento, né? Porque Jesus, ele citou Jonas porque ele também teve 3 dias e 3 noites no coração da terra, né, no ventre da terra. Então ele citou Jonas também. Então a história de Jonas realmente aconteceu. O interessante é que quando ele estava dentro do ventre desse peixe, Deus preservou ele. Deus preservou ele. Ele não veio a morrer. Então, mas ele presenciou, sentiu o quão terrível, né? Quão terrível ficar ali dentro. Porque imagine, aquele grande peixe para as profundezas, né? Meu Deus, deve ser muito medonho. Foi tão medonho que eu vou ler aqui para vocês no capítulo 2 de Jonas. Dentro do ventre ele faz uma oração. E nessa oração ele tenta passar o que ele estava sentindo dentro do ventre daquele peixe. A comparação que ele fez, que ele comparou que ele estava dentro do Sheol, né, dentro do inferno. Então vamos ler aqui o capítulo 2, eles são 11 versículos, mas eu acho interessante que aí a gente vai ver a agonia que ele estava dentro do ventre daquele peixe, é o terrível que foi, né? Adonai preparou um grande peixe para engolir e ornar Jonas, né? E esteve dentro do peixe 3 dias e 3 noites do ventre do peixe. Jonas orou a Adonai seu Deus e disse, a oração dele: da minha aflição clamei a Adonai, e ele me respondeu, do ventre do Sheol eu gritei, ou seja, do ventre do inferno, né? Eu gritei, e tu ouviste minha voz, pois tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e o dilúvio envolveu-me, todas as tuas ondas bravias passaram sobre mim. Eu pensei, fui banido de tua vista. No entanto, olhei mais uma vez para teu santo templo. As águas cercaram-me, ameaçaram minha vida. As profundezas se aproximaram de mim. Algas marinhas enroscaram-se na minha cabeça. Eu desci as profundezas das montanhas, até a terra, cujas trancas me poderiam ter encerrado para sempre. Mas tu me trouxeste vivo do abismo, Adonai, meu Deus. Enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei de Adonai, e minha oração chegou a ti, e em teu santo templo. Quem adora ídolos vãos desiste de sua fonte de misericórdia. Mas eu expressei minha gratidão com alta voz, sacrificarei a ti, pagarei meus votos, a salvação vem de Adonai. E é claro que ali ele sentiu o drama, né? Sentiu o drama, fez essa oração,
E nessa oração ele se arrependeu e faz um voto com Deus, um propósito com Deus. Senhor, me dá mais uma chance. Me dá a segunda chance. O Senhor me dê mais uma chance. Me tirar da profundeza desse Sheol, das profundezas desse inferno que eu estou agora. Eu prometo que eu vou lá em Nínive pregar a tua palavra. Claro, né? E viu que não valeu a pena lutar contra Deus, né? Remar, estava remando contra a maré ali. Então Deus dá ordem àquele grande peixe, e aquele grande peixe vomita ele em terra. Aí entra outra contradição que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu já vi muitos pregadores dizerem isso, que, claro, errar que a baleia, né? Falando que a baleia não é baleia, mas vamos pôr o grande peixe, que o grande peixe vomitou ele lá nas terras de Nínive. Vomitou ele ali e dali ele foi pregar. Irmãos, não tem lógica do grande peixe vomitar Jonas lá em Nínive. Não tem como. Mas por que, pastor, não tem como? Porque aqueles homens adoravam Dagon. Dagon é metade homem, metade peixe. Se por acaso aquele grande peixe vomitasse Jonas ali e eles vissem isso, eles então adorariam com mais garra, com mais fervor Dagon. Porque eles iam falar que foi Dagon que trouxe aquele homem. Eles iam falar que aquele homem era filho de Dagon. Então ia incentivar mais ainda a idolatria. Então tem um erro muito grande quando as pessoas começam a pregar, começam a ministrar a palavra do Senhor, dizendo que aquele grande peixe vomitou Jonas nas praias de Nínive. Não foi nas praias de Nínive. A minha Bíblia fala que foi em terra seca, mas diz que a caminhada da onde ele foi colocado ali, que o peixe o jogou, era de mais ou menos de 2 a 3 meses. Creio eu, que eu vou na minha tradução, porque a minha é da Septuaginta, creio eu que Deus deu ordem àquele grande peixe a vomitar ele lá de onde ele saiu. Porque quando o homem erra, quando o homem falha, ele tem que voltar lá onde ele começou, lá onde ele errou, lá do começo, lá do princípio, ele vai começar do zero. Então eu imagino que Jonas teve que começar do zero, do ponto de partida de novo, da onde ele saiu, né? Então creio eu que foi próximo às praias de Jope que aquele grande peixe o vomitou ali. Então ele toma a iniciativa de ir para Nínive, né? E ali pregoar a palavra de Deus. É um grande obstáculo porque Nínive era mais ou menos 100 quilômetros em linha reta, né? As suas muralhas eram enormes. Eram mais ou menos 96, que era 96 quilômetros, se eu não me engano, acho que era 96, não, acho que era 900, não, é 96 quilômetros as muralhas, né? E ela tinha mais ou menos 30 metros de altura, e a largura também era enorme, porque segundo os Talmud diz que a largura dos muros, então passavam 3 carruagens, uma do lado da outra, sob as muralhas, e tinham mais de 50 torres de sentinelas. Ele era uma cidade protegida, uma cidade assim fortificada. O povo de Nínive era conhecido pela sua crueldade, né? O povo de Nínive, quando eles invadiam as outras nações, as outras cidades, eles queimavam tudo, matavam mulheres, crianças, as mulheres que estavam grávidas, eles rasgavam o ventre da mulher, tiravam a criança, matavam e costuravam animais dentro do ventre delas. Eles também esfolavam a pessoa, tiravam a pele da pessoa viva, faziam pirâmides de cabeça. A sensualidade, a prostituição, o canibalismo muitas vezes também contribuiu com esse povo, um povo perverso, um povo terrível, que para Jonas ir para lá, é claro que não foi fácil. Jonas não queria ir para a cidade de Nínive, porque ele sabia que se ele fosse para Nínive, ele corria o risco também de morrer e cair na mão desses homens aí. Para ele, ali era suicídio, né? E é claro também que ele tinha um ódio mortal. Alguns historiadores também dizem que os ninivitas mataram a sua família em algumas das invasões que tiveram ali. Então nós não sabemos, isso é um ponto de interrogação, como eu falei para vocês, né? Dele ser talvez filho da viúva de Serepta, ou não, ele ter esse ódio mortal também pelos ninivitas, né? Ter invadido por causa da Síria, ter invadido e matado os seus pais além de uma das suas invasões. Então isso aí a gente deixa, né, com um ponto de interrogação, sem dar aquela afirmação 100%.
Mas eu sei que então ele vai. Compra a passagem novamente, então ele vai para Nínive pregar. E é claro que a sua mensagem é uma mensagem curta, né? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída, né? Uma mensagem curta, né? E ele saiu pregoando isso na cidade durante 3 dias também, falando, né, sobre a sentença da cidade de Nínive. E ali ele sai falando, pregoando. Para surpresa dele, a gente vê que então o rei de Nínive, ele faz um decreto, porque quando ele ouve Jonas pronunciar isso no meio da cidade, então ele cria um decreto que todos deveriam jejuar, desde homens, mulheres, crianças e até os animais não comeriam, né? Que interessante, né? Aí é que eu falei para vocês, lá em Israel, eles expulsaram o profeta, o homem de Deus, né? Falou, aqui você não vai pregar mais não, aqui você não vai profetizar mais não. Mas lá em Nínive, esse povo perverso que eu falei, esse povo terrível, o rei faz um decreto para que o povo jejuasse pedindo a misericórdia de Deus. Tá vendo o contraste, irmãos? Por isso, o porquê que a gente não deve julgar ninguém? Tá vendo por que você não pode julgar as pessoas aí fora? Tá vendo que você não pode colocar barreira na igreja, barreira no evangelho? Porque você não sabe do coração do homem. O profeta Jonas não sabia. O profeta Jonas, quando Deus enviou ele lá, ele falou assim, então tá bom, então eu vou profetizar, eu quero que essa cidade seja destruída, eu quero que esse povo morra. E saiu. Talvez ele falava com ousadia, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. E saiu falando, alta voz. Ele entregou a sua mensagem, então ele saiu. E ali ele esperou a destruição de Nínive, né? Isso era a vontade dele. Só que aí ele viu que a cidade não foi destruída. Porque o povo pediu misericórdia, desde o rei, né? Desde do maior até o pequeno, e até os animais ali jejuaram pedindo misericórdia de Deus. E é claro que aí então Jonas se ira. Por que Jonas se ira? Porque para ele era difícil. Para o seu ministério foi difícil. Porque ele era contemporâneo, como eu falei, ele foi contemporâneo de Oséias, de Amós, de Miqueias e de Isaías. O que esses homens profetizavam acontecia. O que esses homens faziam, Deus honrava na sua palavra. Só que aqui ele falou de uma profecia e ele viria então ver que o que ele profetizou não ia acontecer, não aconteceu. Porque ele profetizou uma destruição que não aconteceu a destruição. Então, para ele, talvez no seu currículo de profeta, na mente dele, seria ruim. Por que seria ruim? Porque ele estava, nesse momento, preocupado na execução do povo de Nínive, pela sua maldade. E também ele estava preocupado com o seu currículo ministerial. Porque como ele, como profeta, ia voltar para Israel e dizer, olha, eu profetizei contra Nínive, porque destruiu, mas não foi destruído, não aconteceu nada. Ou se alguém comentasse, ó, vem um profeta aqui, e profetizou que isso não aconteceu nada. Então para ele era ruim. Só que assim, é que nem eu falei para vocês no vídeo anterior. Teologia quer dizer estudar ou estudo sobre Deus. O estudo sobre Deus, a gente tem que aprender de Deus, a gente tem que conhecer Deus. A gente tem que conhecer Deus e nisso daí a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a ter mais amor, mais misericórdia, mais compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor. E Jonas não entendia isso ainda. Jonas não compreendia isso no seu ministério. O que era compaixão, o que era misericórdia, o que era amor, ele não compreendia isso. Então ele fica com raiva e começa a se lamentar. A Bíblia fala que então Jonas ele adormece. Nisso que ele adormece, nasce, Deus faz que nascesse, né? Na minha Bíblia fala a mamoreira, mas outras falam a baboreira. Nasce e faz sombra para ele. Vem um vento gostoso ali, refrigera ele daquele calor. Então ele dorme, né? Dorme tranquilo debaixo daquela baboreira. Só que aí Deus no outro dia faz que então viesse um verme e aquele verme ele comeu, ou seja, uma lagarta comeu toda aquela baboreira. Quando comeu aquela baboreira, então ele se lamenta. Ó Senhor, se lamentou pela baboreira. A baboreira morreu, nasceu, o Senhor permitiu que o vermezinho comesse ela e tal, começou a se lamentar e debater com Deus. Aí Deus entra em ação e fala, mas Jonas, não foi você que plantou, foi você que plantou essa baboreira aqui?
Você regou ela? Você cuidou dela até que ela crescesse? Não. Se ela nasceu num dia e morreu no outro, você não tem nada a ver, você não participou de nada. Você não teve participação e você está com dó. Você não teve participação do nascimento dessa baboreira e da sua morte. Por que você está com dó dela? Agora imagine aquele povo lá, porque Nínive tinha mais ou menos de 500 a 600 mil habitantes. É claro que os judeus sempre contam homens, por isso que na Bíblia é falado 120 mil, porque Deus fala assim, ó, lá tem 120 mil homens, que não discerne a mão direita da mão esquerda. São um povo que não tem cultura, não tem conhecimento, povo sem classe, é um povo que conhece só a maldade, o terror. Então eu fiz todas as coisas, Jonas. Eu criei todas as coisas. Eu criei o mundo, eu criei os animais, eu criei os seres humanos. Eu conheço até quantos fios de cabelo tem na cabeça de um ser humano. Como que você tem compaixão de uma baboreira que você não plantou e não tem misericórdia daquele monte de pessoas? Lá tem animais, muitos animais, e 120 mil homens que não discernem a mão direita da esquerda, fora mulheres e crianças. Aí Jonas entendeu e viu a misericórdia de Deus. Então muitas vezes nós temos que entender o que Deus quer da nossa vida. Eu falo que a nossa igreja, eu louvo a Deus que lá o Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar na igreja. Às vezes, quando vai entrar pessoas com alguns problemas, eu faço uma reunião na igreja, falo, irmãos, vai vir fulano de tal na nossa igreja, vamos ajudar, vamos abraçar, vamos ter a compaixão. Se aquela pessoa for de Deus mesmo, se for o Espírito Santo que trouxe ela, ela vai mudar, o Espírito Santo vai transformar ela e vai somar junto conosco. Agora, se não for, se aquela pessoa veio por vir ou a intenção dela era outra, o Espírito Santo vai tirar e não vai congregar mais ali. Mas vamos confiar no Espírito Santo de Deus e vamos fazer a nossa parte de receber as pessoas que entrar, porque a igreja é um hospital. E nós não temos que esperar que dentro das nossas igrejas vai entrar só crente, só santo, não. Nós estamos ali para receber todo tipo de pessoas. Nós não podemos concordar com as suas ações, mas nós temos que ajudar. Nossa obrigação é ajudar, é amparar, é estender a mão. Agora, libertação é só o Espírito Santo. Então Jonas, ele teve que compreender, ele aprendeu muito nisso daí. A lição que ele teve na história foi essa daí, de ter amor, de ter compaixão, de ter misericórdia, aprender a não julgar, que as pessoas têm o mesmo direito, que na época tinham os mesmos direitos do que os judeus. Enquanto os judeus menosprezaram os profetas, os judeus matavam os profetas, lá estava um povo perverso do outro lado, um povo ímpio, um povo que não conhecia Deus, um povo que não discernia a mão direita da esquerda, mas foi um povo que quando ouviu a profecia de um homem de Deus, reconheceu os seus erros, vestiram-se de pano de saco, sentaram em cinzas e jejuaram e alcançaram a misericórdia. Então Deus cancelou por um tempo o decreto de destruição em Nínive. Claro, a gente vai ver lá na frente que 100 anos depois Nínive é destruída, mas aí era outros tempos, era outro rei. Mas essa geração alcançou a misericórdia de Deus. Por isso que é importante, o livro de Jonas, ele nos ensina muito, né? Nos ensina muito. Pena que não dá para me falar muito mais de Jonas aqui, porque nós estamos fazendo somente um vídeo. Mas lá na igreja, onde nós estamos fazendo o curso do IBAD, quero convidar vocês. Lá a gente vai espanar um pouco mais, a gente vai falar um pouco mais, que você vai entender bem melhor a história sobre o profeta Jonas, vai compreender o significado da sua mensagem, né? O que Deus quis passar, o que Deus quis ensinar para ele e também ensinar para todos nós nos dias de hoje. Este é o livro que nós estamos aprendendo. Aqui está, né? Profetas Menores, curso do IBAD, né? Então ali na rua Serra Dourada, 768, bairro Periodo, né? Assembleia de Deus Vida Nova, né? O Hasefach Raim, que é a Assembleia de Deus. Nós estamos ali. Amém? Vá conosco, vá fazer um curso conosco ali. Vamos louvar a Deus
todo mundo junto ali. Nós tivemos ontem uma grande ceia, foi uma grande bênção. E também nós temos o nosso estudo na Assembleia de Deus, na segunda igreja, Assembleia de Deus Vida Nova, todas as terça-feiras, das 19h40 até às 20h45. Nós estamos lá ensinando também o livro Começo de Todas as Coisas. Nós vamos falar sobre Caim, né? Sobre Caim e Abel agora. Lá fica no bairro Colmeia, né? Lá na Rua dos Corais, 88, bairro do Colmeia. Nós estamos ali com a nossa segunda igreja também, todas as terças-feiras, dando um estudo também da Palavra de Deus, né? Então não tem desculpa de falar, eu não sabia, eu não conhecia. Você tem a oportunidade de aprender um pouquinho da Palavra de Deus, amém? Deus abençoe, quero fazer um agradecimento a todos, né? Pedir perdão dos outros vídeos porque caiu, mas vamos lá, vamos começar aqui, são bastante, hein? Meu tio Cláudio Munhoz, lá da cidade de Varginha, mais uma vez, tio, um grande abração. Meu tio mora na cidade do ZT, né? Eu tenho medo de ir para lá de ser abduzido, né? Diz que tem bastante ET lá. Tô brincando, tio. Um grande abração aí. Eu acho que não tem ET lá não, né? Ninguém foi abduzido lá não, né? Só a mídia que fala, né? Também a irmã Helenice Silva. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Helenice, que sempre tem curtido aí nos nossos vídeos, assistido. A Sandra também, Bresciani, né? Sandra Bresciani, um grande abração, Sandra. Também o Wagner Santos, um abraço, Wagner. O Alexandre Notari, o meu amigo Goiabinha, lá de São Paulo, irmão do Carlão. Ô Goiabinha, um grande abração aí, um abraço para sua mãe, para suas filhas aí. Manda um abração pro Carlão também, para toda a sua família. O Claudião também, lá de São Paulo. Claudião, grande abração. O Claudião sempre também está curtindo, acompanhando nossos vídeos aí também. Também o irmão Jurandir, né? Jurandir ali da igreja do pastor Simão. Grande abraço, Jurandir. Deus abençoe a sua vida. Vamos marcar um dia para você ministrar lá, hein? Aline Lacerda, né? Aline Lacerda, também Aline, um grande abração, Aline. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e toda a sua família. O Felipe, né? O Filipão, né? O filho da Neuza, né? Felipe Simão, um abração, Felipe também. Qualquer coisa comenta aí no vídeo aí, Felipe. A Anaí Nava, né? Anaí Nava, isso? Isso, Anaí Nava também, um grande abraço, pregadora da Palavra de Deus, também uma grande bênção, usado pelo Espírito Santo. Também a Juliane Cristina, né? Juliane Cristina que louva a Deus, pensa numa menina que louva, né? Essa louva, essa tem uma unção de Deus mesmo, né? Fabiola aqui, se eu não me engano, aqui do bairro Interlagos, né? A Fabiola também, um grande abraço, Fabiola. A minha prima Ângela também, lá de São Paulo. Ângela, eu fiquei dia em São Paulo, né? Falei que é depois do dia 10. Mas não deu, Ângela. Vamos deixar para a próxima aí, Ângela. Aqui é muito corrido. Deus tem nos abençoado aqui. Os portas que Deus tem aberto, eu tenho entrado, né? Mas vai ter a possibilidade, vai a hora certa de eu estar aí com você, tá? Manda um abraço pro Vitor, pro Marlon, para todos aí. Também a Madalena Gomes, né? A tia da minha esposa ali, também lá de São José dos Campos, São Paulo, né? Deus abençoe também a Madalena. Também quero mandar um abraço para o Josimar, né? Professor de Kung Fu, artes marciais. Também, se não me engano, acho que é ali de Curitiba. Deus abençoe Josimar. Também o Fábio, que esteve conosco na nossa igreja ontem. Todos vocês que têm nos assistido, têm nos agraciado também, curtindo nossos vídeos e nos ajudando. Também o César lá de Portugal, Deus abençoe, né, ao César também, a sua esposa, a sua família, que também tem assistido o nosso vídeo. Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e um grande abração do pastor Eduardo Munhoz.